Então vamos lá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma live do Café com Cirurgia, nossa live semanal, onde nós discutimos pontos importantes, relevantes, trocamos ideias, passamos experiências para você, cirurgião dentista, para você acadêmico de odontologia, para você que quer melhorar a sua prática clínica, você que quer entrar na cirurgia oral e entrar realmente preparado para enfrentar os desafios que essa disciplina, que essa área de conhecimento tão fascinante da odontologia nos oferece. O que nós temos aqui de relevante, de importante a respeito do tema de hoje? Falamos bastante nos cafés com cirurgias anteriores, prévios, a respeito de planejamento. Falamos formas de a gente se organizar para que a gente não tenha imprevistos nas nossas cirurgias. Porém, os imprevistos podem acontecer. Eles sempre vão fazer parte aí do nosso dia a dia. E o bom cirurgião precisa estar preparado para resolver esses imprevistos. Eventualmente, acidentes irão acontecer, algumas complicações podem vir a surgir e você aí acabar sem recurso, muitas vezes, sem um beco sem saída e tendo que tirar as famosas cartas na manga, fazer o bom e velho imprevisto. Nem toda cirurgia sai com planejado. Nesse momento em que uma cirurgia não sai com planejado, o que pesa? Um raciocínio clínico, o sangue frio, a calma, a prudência para tomar as decisões que são completamente novas, que não estavam ali planejadas. Então, sempre quando eu falo para os alunos e divido isso com colegas e levo isso para a minha prática, por exemplo, aconteceu algum problema, uma raiz do dente que fraturou, ou algum acidente mesmo, um acidente com alavanca, algum tipo de complicação propriamente dita, você não precisa tomar uma decisão imediata, impulsiva. A qualidade da resolução de problemas não está no imediatismo. Obviamente tem que ser decisões muitas vezes rápidas, prontas, porém precisam ser raciocinadas, refletidas. Então, eventualmente é o momento de você parar, respirar, pensar um pouquinho, refletir sobre o que faz sentido para aquele momento e aí você executar com maior segurança, maior previsibilidade até o que não estava previsto. Eu falo assim, cara, quem não tem complicação, quem não teve acidente, quem não precisou nunca fazer alguma coisa do improviso, provavelmente nunca não faz cirurgia. Provavelmente é alguém que não faz, não tem procedimentos, porque se eu falar para vocês que eu faço cirurgia e nunca tive esse tipo de necessidade de improvisar, eu vou estar mentindo para vocês, porque a gente tem, isso acontece. Então, eu pergunto assim, quem nunca começou uma cirurgia que era para ser muito tranquila e terminou praticamente de uma forma heróica, Eu ouço tantas histórias assim, e eu quero dividir um pouquinho dessas histórias com vocês. Afinal de contas, a finalidade dessas lives é melhorar a qualidade de atendimento da rotina de você, cirurgião dentista, você acadêmico de odontologia, você que está se aprimorando tecnicamente para entregar o melhor para o teu paciente. Porque o teu paciente ele precisa estar ciente de que está diante de um profissional que vai resolver problemas, que vai estar apto para solucionar situações inesperadas, situações indesejadas eventualmente. Então, o que eu quero passar para vocês? Algumas situações assim que eu acho que são cruciais, que todo dentista tem que saber, tem que dominar se ele vai fazer cirurgias no consultório. Porque são situações que, obviamente, não são corriqueiras, porque a gente tem todo o manejo técnico para evitar que elas aconteçam, porém, podem acontecer e acontecem com frequência, caso você execute muitas cirurgias. A primeira situação que eu vejo assim, que é impossível você ser um dentista que trabalha com extrações dentárias e nunca ter vivenciado, que é a situação de um dente que quebrou uma raiz, você estava ali fazendo uma extração e de repente uma raiz fraturou e você se viu diante de um coto radicular
que não estava planejado fazer remoção. Sabe aquele dente que você olha assim, não, acho que eu vou colocar uma alavanca, vou fazer uma pressão e esse dente vai sair tranquilamente? Você praticamente não prepara uma mesa cirúrgica para aquela situação, você está ali diante de uma seringa carpule, um descolador, um fórceps, uma alavanca, e já está preparado para fazer a sutura. Já até avisou a secretária que aquele procedimento duraria apenas 30 minutos ou até menos, e de repente você se vê diante de uma raiz fraturada. E essa raiz ali precisa remover. Afinal de contas, a gente quer se propor a fazer uma extração e não quer deixar raízes ali, Sempre é o desejo do cirurgião dentista, a gente não quer deixar histórias para contar. Porém, podem, em algumas situações, eu já divido com vocês o que eu acredito que é prudente em relação a raízes, Mas isso pode acontecer. Por isso que eu sempre falo, cara, você vai entrar numa cirurgia, já tem alguns instrumentais coringa à mesa. Por mais que você não tenha planejado e não seja uma cirurgia que no planejamento inicial demandava-se uma odontodissecção, uma ostectomia eventualmente, se você estiver sem nada ali à mão para prontamente resolver, pode ser que você passe apuro. Pode ser que você passe ali um sufoco, você submeta o teu paciente a um procedimento muito longo, muito sofrido. Se você tiver com instrumentais inapropriados para tentar fazer essa remoção, você pode ali acabar numa saia justa. Então, o que eu vejo com esse tipo de situação? Tem um instrumental coringa que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu acho fantástico. São diversas marcas comerciais que comercializam esse produto, mas ele é um instrumental que precisa ter na sua mesa para qualquer extração que você vai fazer. É muito simples, ele não precisa, é um instrumental, basicamente, não é um instrumento rotatório, não é algo tecnologicamente mais inviável, de ter fácil acesso, e ele realmente resolve muitos problemas. Porque quando você tem uma raiz que fratura, e você tem uma dificuldade de acesso eventualmente. Eu estou falando de uma extração simples eventualmente. Estou falando aí de uma extração de um pré-molar, de um molar, que às vezes não é tão simples, Mas se você tiver um instrumental bastante fino, que consiga levar esse instrumental com bastante cautela dentro do ligamento periodontal e realizar um movimento de extrusão dessa raiz, às vezes salva a tua vida. Quantas vezes eu fui salvo por um instrumental como esse? É um instrumental, a ponta dele tem uma curvatura, como se fosse uma cunha, e facilmente ele resolve a minha vida. Ele entra nos ligamentos periodontal com pequenos movimentos digitais de pressão, eu consigo executar uma extração que poderia levar eventualmente horas ali na tentativa se eu estivesse usando uma alavanca, por exemplo. Se eu estivesse usando uma alavanca, provavelmente eu teria que fazer uma remoção óssea bastante grande, eu teria que abrir um retalho para poder fazer aquela extração. E se eu não estou preparado para fazer uma abertura de retalho, se eu não estou preparado para fazer uma remoção óssea, às vezes o profissional não tem recurso de um instrumento rotatório, não tem recurso ali de uma mesa cirúrgica montada propriamente para abrir um retalho. Eu já trabalhei muito em unidade de saúde e a gente precisava fazer as extrações, às vezes, sem muito recurso cirúrgico, Você não tinha ali todos os instrumentais necessários para abrir retalho, abrir um acesso cirúrgico, fazer uma extração. A maioria das extrações a gente tinha que fazer por via alveolar. E para fazer as extrações por via alveolar, tenham em mãos instrumentos como esse. Isso é a dica de ouro aqui, eu acho que o grande presente da live é a dica desse instrumental, porque realmente é um instrumental muito versátil, fácil acesso, são extratores de raízes, muito simples de se adquirir. Então, exodontias complicadas, raízes divergentes, raízes que às vezes fraturam e você precisa fazer essa extração por via alveolar, a dica é um bom acesso visual, manter o campo o mais seco possível e tentar fazer um acesso via alveolar com instrumentais muito finos. Charles, eu não tenho um instrumental específico como esse para fazer uma extração de raiz. Eu não tenho, me desculpa. O que eu tenho aqui de acesso é
um descolador, eu tenho uma alavanca, e é isso que eu uso para fazer as extrações. Bom, falou, ótimo, você tem um descolador. Às vezes o descolador ajuda mais que uma alavanca, né? Se você tem uma raiz residual muito fina que fraturou ali, você vai lançar mão de um descolador, pode ser um molt, uma coretinha de molt, eventualmente a parte bem fininha que entre no alvéolo, consiga fazer essa remoção, pode ser até o próprio descolador de molt, o descolador de FLIR, que podem entrar no ligamento e fazer essa elevação dessa raiz que fraturou para vocês. Eu acho que quem nunca passou esse sufoco com raiz residual aí? Alguém fala assim, Charles, eu nunca tive problema com extração de raiz que ficou ali, fraturou no alvéolo. Falo, então desculpa, você provavelmente fez pouquíssimas extrações. E se você continuar fazendo extrações, provavelmente logo você vai ter esse problema, porque é bem comum, é uma causa bem comum. Como que eu posso evitar isso? Que é para eu não precisar improvisar. Se eu perceber que o dente está com uma dificuldade de remoção muito grande, eu estou fazendo um movimento ali e ele não está vindo facilmente, aí eu tenho que fazer uma extração por via cirúrgica. Talvez não seja o caso fazer uma extração por via alveolar. Eu preciso abrir um retalho e fazer uma remoção óssea para que esse dente saia com maior facilidade. Charles, mas é um dente 16. Sim, até um dente 16 ali eu preciso, às vezes, lançar mão de fragilizações ósseas ou remoção parcial do dente, odontosecção ali, para que não aconteça essas fraturas descontroladas tão apicalmente e isso não dificulte tanto a minha vida. Outro problema muito grande que pode acontecer, e eu acho que é um dos grandes pavores do cirurgião dentista, e tem muita gente que me procura para fazer curso ou mentoria e fala assim, Charles, o meu maior medo é uma hemorragia. Eu tenho pavor de fazer qualquer cirurgia porque eu tenho muito medo de hemorragia. Eu tenho medo de iniciar, começar um sangramento, me bater um desespero, eu não conseguir terminar o procedimento. Por que é ruim a hemorragia, A hemorragia, além de levar o paciente a um risco, ela também pode atrapalhar a visualização do procedimento a ponto que o profissional não consiga executá-lo. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com sangramento, com manobras de hemostasia para controle da hemorragia. Eu tenho uma história muito, para não dizer bizarra, de hemorragia, Ela já tem mais de 10 anos esse caso. Até hoje puxo assim na memória ali, penso o que pode ter acontecido, para justificar uma hemorragia tão grande. De um paciente jovem, paciente sem nenhum tipo de discrasia sanguínea, nenhuma alteração sistêmica que justificasse o que aconteceu, que é o que a gente precisa fazer, Sempre numa anamnese, no exame clínico, a gente determinar o risco de sangramento desses pacientes. Se o paciente tem às vezes toma um anticoagulante ou tem um histórico de alteração hematológica, alteração de coagulação, a gente precisa determinar os exames corretos, a gente analisa através do coagulograma se esse paciente ele é apto para um procedimento, porque a partir do momento que esse paciente tem alguma alteração importante de coagulação, provavelmente é um paciente que tem a tendência a ter hemorragia. Mas esse paciente não tinha. Era um paciente jovem, saudável, sem histórico nenhum de sangramento, tinha feito cirurgias recentes, ele não tinha passado por nenhuma alteração relevante. E depois que a gente fez a extração do dente, começou uma hemorragia alveolar copiosa. Era muito sangue. Era sangue a ponto da bomba a vácuo da aspiração não dar conta. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de conter esse sangramento. No momento, eu lembro que a auxiliar desesperou, foi um caos, assim, porque realmente ela não estava preparada, aquela situação ali não englobava um preparo adequado. O que exigiu de mim como cirurgião? Exigiu que eu tivesse muita calma, que eu não passasse essa preocupação para o paciente, porque foi uma situação ali com anestesia local, então o paciente não estava ali ele estava consciente, ele estava percebendo tudo o que estava acontecendo, e aí isso gera ansiedade.
E se ele gera ansiedade, o que vai gerar? Aumento da pressão arterial. E se aumenta a pressão arterial, também aumenta o nível de sangramento. Então eu preciso acalmar o paciente, tranquilizar, mostrar que está tudo bem, que a situação está sob controle. Aquele pequeno sangramento, né, está sendo controlado. Porém, não era um pequeno sangramento, era bastante sangue. Era a ponto de não dar conta no sugador e realmente extravasar do alvéolo para a cavidade bucal, e a gente tem uma dificuldade de manejo. Então, foram alguns momentos de suorzinho frio pela testa, né? Então já tem bastante tempo esse caso, consequentemente a experiência não era a mesma de hoje, né? Porém, a gente conseguiu fazer o controle dessa hemorragia através da forma mais simples que eu vejo, que é manobra compressiva. Não tem segredo, né? Toda e qualquer hemorragia precisa ser comprimida. Se a gente está falando de hemorragias alveolares, não adianta eu viajar na maionese com vocês aqui e falar sobre ligadura de vaso, porque hemorragias intraalveolares, elas não... É muito difícil você fazer uma ligadura de vaso, né? Você vai pegar ali, vai ter um acesso a qual ramo importante, a venoso, arterial. Não tem. Você precisa focar ali na compressão. Então a gente iniciou uma compressão bastante severa com gaze dentro do alvéolo. Você pega uma gaze, pega ela umedecida, né? Abre bem a gaze, umedece ela no soro fisiológico estéril. Com uma pinça de ponta fina, você posiciona ela dentro do alvéolo e você vai colocando, né, ela de comprida, assim, aberta, e aí você finaliza, pode colocar uma gaze inteira, eventualmente dentro do alvéolo que ela cabe, né? E você comprime aquele alvéolo. Aquela compressão vai fazer com que o sangramento, a rede, né, hemostática tenha o seu início. A partir do momento que existe uma compressão, você dá tempo para o organismo formar uma rede de fibrina, uma agregação plaquetária, né, e a pré-organização de um coágulo. Aí você finaliza a manobra de compressão. Nem sempre ela é suficiente. Se o dano tecidual a um vaso sanguíneo, eventualmente, tiver sido muito grande, você não vai conseguir isso de pronto. Mas aí você lança a mão de agentes hemostáticos locais, né? Esponjas de fibrina, você precisa sempre ter a mão. Não adianta você deixar isso aí de difícil acesso. Precisa estar na tua gaveta, na gaveta que você rapidamente vai acessar. Claro, não é um negócio contaminar tudo, fazer um fuzuê dentro do consultório, não. De preferência pedir para alguém que está de fora da cirurgia, um circulante, ou auxiliar usar algum tipo de cobertura ali para não quebrar a cadeia acética da cirurgia. E você abre um agente hemostático local e você comprime dentro desse alvéolo com agente hemostático local. E capricha na sutura. Muita sutura. E acho que o pulo do gato, ó, todo mundo que está na live ao vivo agora vai saber, você já entra com uma medicação que ajuda bastante para fazer esse controle no pós-operatório, para que esse sangramento transoperatório não se torne ali uma complicação sanguínea pós-operatória, que seria o ácido tranexâmico, né, conhecido comercialmente como o Transamin. Eu passo ácido tranexâmico 500 mg 2 vezes por dia, por um período aí de 3 a 4 dias mais ou menos. Mais que isso não tem necessidade. Muito interessante, eu vi que aproveitar o gancho, Rafael Falavinha, muito interessante, obrigado, Rafa. Cauterização seria possível? Olha, eu não gosto de cauterização dentro de alvéolo e não gosto de cauterização geralmente em qualquer lugar de rebordo alveolar, palato, regiões onde a gente está fazendo cirurgias que são dento-alveolares, a cauterização ela não é muito bem-vinda. Por quê? Se a gente pensar numa cauterização dentro de um alvéolo, se for no quadrante superior, né, nos dentes da arcada superior, não existem estruturas anatômicas ali tão importantes, né, que possam ser prejudicadas por esse halo que a cauterização destrói, né? Então, o eletrocautério, por mais que ele seja muito bem calibrado, geralmente ele vai criar um halo de destruição ao redor, né? E aí a gente tem algumas estruturas nobres. Por exemplo, no quadrante superior pode ser que eu tenha proximidade com membrana sinusal. No inferior, às vezes a gente está falando de cauterização do feixe vasculonervoso do nervo alveolar inferior. Então, no mesmo feixe você tem veia, artéria e nervo.
Então, se a gente precisa controlar uma hemorragia nessa região, às vezes com a cauterização a gente pode fazer uma lesão neural também. Então eu prefiro evitar cautério. E se eu estou falando de palato, eu posso gerar aí uma destruição tecidual vascular tão grande que pode gerar necroses no pós-operatório. Então eu causei um bem, que foi o impedimento daquela hemorragia, porém a destruição daquela micro-rede vascular foi tão grande que no pós-operatório eu vou ter uma isquemia muito grande naquele tecido e eu ter regiões de necrose que vão gerar um desconforto muito grande para o paciente, né? Uma exposição ali tecidual, de conjuntivo subjacente e até às vezes de tecido ósseo que vai gerar um mal-estar muito grande. Então eu prefiro evitar cautério quando eu estou falando de cirurgias dentoalveolares. Agora, estou falando de cirurgias que saíram da região dentoalveolar, foram para regiões teciduais adjacentes, com certeza cauterização é o melhor caminho, né? De preferência com ligadura, né? Você entra visualiza o vaso que está, realiza ali uma ligadura, né? Se você vê que não é o suficiente, você pode utilizar do cautério ali para complementar, né? Mas em geral a gente deixa o cautério para essas situações de vasos maiores, mais calibrosos. E aí esse paciente que você utilizou, então, você passou pelo sufoco do sangramento, utilizou uma manobra compressiva, depois disso utilizou uma manobra hemostática local e ainda caprichou na sutura e passou um ácido tranexâmico no pós-operatório, ele vai ser monitorado porque ele pode vir a ter episódios de hemorragia pós-operatória. Então, sempre ligando para o paciente, mantendo contato, né? Você ter aí essa relação próxima é muito importante, porque esses pacientes, às vezes, eles saiu do procedimento, a anestesia passou, aquela vasoconstrição causada pelos anestésicos locais já não está mais fazendo efeito, e ele vai para casa e aí vai ter um sangramento pós-operatório. Então você sempre mantenha o contato ali próximo. Eu já tive caso de colega que não estava numa situação de acesso a agentes hemostáticos e eles não tinham também muito recurso, eles estavam numa situação de atendendo em interior, e ele fez um tampão com gás estéril e deixou esse tampão de um dia para o outro. Gosto? Não gosto, porque eu acredito que o tampão com gás estéril é um meio de contaminação, né? Você vai ter ali os seus prejuízos, mas o que importa é aquela hemorragia foi contida, né? A partir do momento que ele voltou no outro dia, ele removeu aquele corpo estranho e você vai ter aí uma tranquilidade de seguir esse paciente ali, acompanhar ele, e a partir do momento que o coágulo já se formou e já não é mais um problema hemorrágico. Outro problema que eu quero trazer para vocês. Aí, quem nunca teve... Posso só checar para mim? Porque tá cortando grama aqui do lado. Será que está atrapalhando o volume da live? Acho que o microfone está isolando, né? Qualquer coisa muda um pouquinho, tá bom? Quem sabe faz ao vivo, é isso aí, né? A gente tem esses pequenos detalhes para ajustar. Gente, então, se vocês estão me ouvindo bem, estou feliz. Quem nunca teve uma anestesia ineficaz? Não existe coisa pior para o dentista, para o paciente, para toda a equipe, que é você iniciar uma cirurgia, começar a fazer uma extração, tá com o paciente ali com o dente já iniciando um processo de luxação para executar aquela exodontia, e o paciente sentir dor. Paciente que sente dor durante o procedimento é terrível. Para não dizer outra coisa, é praticamente grotesco, né? Você ter que aceitar que um procedimento bucal ele vai ser doloroso, né? O que a gente oferece para os nossos pacientes é conforto. Eu preciso oferecer conforto, eu preciso falar, você vem fazer uma cirurgia oral comigo, você não vai sentir dor. Você vai sentir no máximo um desconforto anestésico. O momento da anestesia, sim, ele não é tão agradável. A gente tem manobras, né? Agentes anestésicos tópicos, sedação consciente, tudo isso visando ali um melhor conforto no momento da anestesia. Porém, a anestesia, ela precisa proporcionar
toda e completa remoção de sensibilidade dolorosa. Então, se você está fazendo uma cirurgia, o paciente não pode sentir dor. Isso é regra. Aí você tem situações em que o paciente relata dor durante a cirurgia. E você já usou tudo que você conhecia de arsenal anestésico. Isso é um grande problema e muito comum mesmo. Principalmente se você está iniciando na carreira, né? Se você ainda não tem tanto conhecimento das técnicas anestésicas, isso vai acontecer. Por quê? Existem variações anatômicas, nem todo paciente é igual. Então, quando você aplica anestesia, pode ser que tenha alguma alteração com relação à posição do nervo, com relação a algum ligamento que faz com que fique mais difícil a difusão do teu anestésico. Pode ser que você tenha ali, às vezes está utilizando um anestésico inapropriado, alguma situação que faz com que a tua anestesia não funcione, seja ineficaz, e você precisa terminar aquele procedimento. E você pensa, tá, beleza, vou fazer mais anestesia. Daí você pega um outro tubete e aplica da mesma forma que você aplicou a última, né? Sendo que faz 15 minutos que você fez. Não vai funcionar. Se você aplicar da mesma maneira, né, se você errou na técnica inicialmente, você errar de novo a técnica, né, só colocar mais anestésico, talvez por difusão, dependendo do anestésico que você esteja usando, funcione. Mas em regra não deveria funcionar. Porque se você errou a técnica na primeira e aplicar a técnica errada na segunda, você não vai ter uma eficácia anestésica para o teu paciente. Então, falha na anestesia geralmente acontece mais comumente em dentes molares inferiores, né? Estamos falando de terceiro, primeiro, segundo molar, porque a anestesia ali ela é mais dificultosa. O que eu faço quando eu tenho uma falha de anestesia em molar inferior? Eu me certifico se eu realmente apliquei o bloqueio do alveolar inferior da maneira correta. Eu visualizo, determino se essa dor é referente ao nervo alveolar inferior, porque pode ser às vezes uma dor do bucal, né? Às vezes o paciente está com dor no momento que eu entro com uma incisão ali na mucosa vestibular e não adianta eu anestesiar o alveolar inferior, porque se a dor é na mucosa vestibular, eu preciso aplicar na região do nervo bucal. Mas se esse paciente está tendo dor na hora da luxação mesmo, no momento que eu coloco uma alavanca, eu já fiz uma incisão, já fiz um descolamento e estou com uma alavanca para fazer a remoção propriamente dita do dente e esse paciente relata dor, aí eu preciso rever o meu bloqueio do nervo alveolar inferior. Se eu tenho com dúvida em relação a posicionamento de agulha, quantidade de anestésico, a altura que eu coloquei, depositei esse anestésico, eu vou e refaço o bloqueio. Eu entendo que pode ser que eu precise fazer novamente o bloqueio para acertar a posição exata, né? Se eu não tenho certeza que eu acertei adequadamente esse bloqueio inicialmente. Agora, se eu tenho certeza que eu depositei anestésico corretamente pela técnica do nervo alveolar inferior, aí eu preciso lançar mão de técnicas acessórias, né? A gente sabe que a articaína ela tem um poder de perfusão muito grande e pode, em alguns casos, através da infiltração vestibular, ter algum efeito, né? Porém, eu particularmente não confio tanto, não deixo o sucesso anestésico dos meus casos tão na mão da perfusão da articaína, da capacidade que ela tem, né, de se difundir dos tecidos. Eu lanço mão de técnicas acessórias, por exemplo, a técnica do nervo miloioide. Alguém aí, não precisa responder propriamente dito, mas se perguntem, vocês dominam a anestesia acessória do nervo miloioide? Foi uma retórica, né? Quem quiser compartilhar a sua experiência, fica à vontade. Mas é para você pensar uma coisa. Um índice relevante descrito no livro do Malamed, né, Manual da Anestesia Local, mostra que em algumas situações o nervo miloioide ele promove uma inervação acessória nos molares inferiores. Ou seja, é um nervo que usualmente não é anestesiado no bloqueio do alveolar inferior. E se ele tem essa variação anatômica de inervação acessória, provavelmente seu paciente vai sentir dor. E você precisa fazer a anestesia complementar do miloioide.
É uma técnica bastante simples de ser executada. Você utiliza a agulha, ela vai ser posicionada na região ali de segundo molar, próximo à linha milioide. Você desce com a agulha o mais próximo dessa região milioide por lingual. E você faz uma boa complementação e na maioria dos casos é isso que resolve. Então, anestesia acessória do milioide é uma dica de ouro que eu deixo aqui nessa live para vocês. Quem tiver dúvida, me manda uma mensagem no DM que eu mando o capítulo do livro com descrição da técnica, tudo certinho para você conseguir executar essa técnica anestésica, caso você tenha alguma situação em que a anestesia não funciona direito e você já certificou, já fez de tudo. Às vezes você olha e já está na mesa, tem 5, 6 tubetes que você fez no alveolar inferior do paciente e você não está conseguindo sucesso anestésico. Então, eu acho que essa troca de técnica é um raciocínio interessante. Então, percebam, gente, que tudo isso que eu falei para vocês não são coisas de se fazer assim rapidamente. Obviamente, você está com uma hemorragia muito ativa, você já fazer uma compressão muito rápida, tudo isso ajuda. Mas todos esses desvios, esses improvisos, são improvisos que você pode fazer de uma maneira calma. São improvisos que podem vir depois de um forte respiro, um relaxamento. Eu costumo, quando eu tenho alguma coisa dando errado na cirurgia, pode ser às vezes até um deslize manual que está ali me impedindo de fluir normalmente, eu pego uma seringa de soro, dou uma boa lavada, reflito um pouco sobre a conduta daquele momento, discuto, se possível, discutir com um colega, se você está tendo a oportunidade de trabalhar com outro profissional junto, vocês discutirem as melhores soluções em conjunto, em equipe. Na maioria das vezes a gente sabe que o cirurgião dentista ele é solitário, muitas vezes, então ele está ali com auxiliar, às vezes não tem alguém com a experiência que ele tem para dividir o caso, para conversar a respeito, mas se possível também discutir isso aí, ter esses instrumentais coringa à disposição, ter técnicas anestésicas acessórias à disposição, ter materiais de controle de hemorragia, materiais locais. Gente, eu estou falando de ter um Hemospon. Quem que não conhece o Hemospon, a cartelinha ali das esponjinhas de colágeno para essas situações de sangramento? Então, tudo isso é muito importante que a gente tenha no nosso arsenal de recursos de cartas na manga. Técnicas anestésicas acessórias, manobras hemostáticas e também instrumentais mais delicados, instrumentais para fazer o manejo ali de alguns, por exemplo, uma raiz residual ali que ficou e você acabou não tendo a possibilidade. Alguém tem mais uma pergunta que acha relevante, assim, alguma história que queira contar? Queira contar e dividir com a gente. Deixa eu ver que eu recebi umas por DM aqui. Vamos lá, vamos abrir. Dr. Charles, quando o sangramento não cessa, mesmo com pressão, você costuma utilizar ácido tranexâmico tópico? Cara, excelente pergunta do Rafael. Rafael, cara, eu não gosto muito do ácido tranexâmico tópico, Eu acredito muito no potencial sistêmico dessa medicação. Eu sei que alguns cirurgiões costumam utilizar ele de maneira tópica, Existe essa prescrição. Porém, eu nunca precisei, vou ser honesto com vocês, que todas as situações que eu tive, principalmente cirurgias dentoalveolares, eu tive um bom controle desse sangramento através da maneira de compressão ali e utilizando o ácido tranexâmico de maneira sistêmica. Outra pergunta boa, não é muito tema, mas qual que é o critério para indicar antibiótico profilático em exodontia simples? Excelente pergunta. O critério vai ser condições sistêmicas do paciente. Se eu estou com um paciente
que tem um paciente jovem, saudável, sem nenhum tipo de alteração sistêmica, imunológica, um paciente que tem aí suas competências imunes muito preservadas, eu não utilizo antibiótico profilático não. Eu utilizo apenas uma profilaxia anti-inflamatória mesmo e deixo a profilaxia antibiótica apenas para cirurgias maiores. Geralmente cirurgias que passem aí dos 40 minutos, 1 hora, é o meu critério para utilizar profilaxia antibiótica. O senhor ainda prefere anestesia troncular para molares? Pergunta da Fernanda. Prefere anestesia troncular para molares inferiores ou faz sempre infiltrativo? Só para contextualizar os termos. Anestesia troncular, então, seria a anestesia do bloqueio do nervo alveolar inferior, né? Não, definitivamente, Fernanda, eu utilizo sempre a troncular. Não, olha, para eu fazer um molar inferior somente com infiltrativa, tem que ser um molar inferior praticamente na gengiva, assim, sabe? Quando você vai fazer aquela extração, principalmente antes de implante, você tem aqueles dentes que estão ali com uma mobilidade muito grande, já praticamente quase sem inserção, aí eu posso utilizar infiltrações locais. Mas sempre que eu vou fazer um molar inferior, eu utilizo o bloqueio do nervo alveolar inferior associado à complementação do nervo bucal. Pergunta do Hélio. Tem alguma dica para não deixar o retalho rasgar durante a sutura? Uma dica para não deixar o retalho rasgar durante a sutura? Olha, os retalhos, quando você... Eu acho que durante a sutura não tem tanto perigo de rasgar, não, Hélio. Durante a sutura, claro, você precisa ser delicado, utilizar pinças que promovam a estabilização do teu retalho, utilizar agulhas novas, né? Não ficar usando uma agulha muito, por exemplo, querer suturar, tenho bastante fio, então eu vou usar para suturar todos os acessos. Eu fiz um monte de extração, vou usar o mesmo fio para economizar. Não, é uma economia burra que a gente fala, porque é uma economia que vai causar danos para o paciente, né? E também dificultar tecnicamente o teu trabalho. Então você utiliza, né, sempre agulha nova. Você percebeu que a agulha perdeu o corte, troca, abre outro fio. Ah, mas tem bastante fio. Não tem problema, o importante é a agulha. E você utiliza sempre agulhas novas, isso facilita bastante, impede que rasgue. Mas particularmente eu acho que é mais fácil que o teu retalho rasgue durante o procedimento, durante um afastamento de tecido, do que durante uma sutura, né? E nisso eu costumo prevenir através de um retalho bem relaxado, com um bom espaço para eu trabalhar, né? Evitando aí, às vezes eu faço retalhos pequenos, mas se eu percebo que eu preciso ampliar um pouquinho, eu amplio, sempre. Como o senhor decide, outra pergunta do direct, como o senhor decide quando parar de tentar, senhor, eu acho bonitinho, obrigado pelo senhor, quando parar de tentar luxar e partir para a odontosecção? Ah, mas essa decisão é muito rápida, essa decisão é na primeira dificuldade. A partir do momento que eu posicionei a alavanca, me certifiquei que eu estou num ponto de apoio bom, né, e eu executo uma manobra de força com a alavanca. Essa força, ela não resulta ali numa pronta luxação, eu já sei que eu preciso parar de tentar luxar e já sei que eu preciso fazer uma remoção óssea ou então fazer uma odontosecção. É rápido. Eu não fico tentando, porque nessas tentativas de forçar, é que vem os acidentes, que vem as fraturas radiculares, que vem as fraturas, eventualmente fraturas de tábua óssea, né? Então, a partir do momento que você tem um bom ponto de apoio da alavanca e você se certifica que a força ali já está bem suficiente, né, para resolver uma extração, usualmente falando, você não conseguiu, provavelmente você tem uma impacção. E para remover um dente impactado, você precisa remover a impacção. Não adianta tentar compensar na alavanca ali, que você não vai conseguir. Então é uma excelente pergunta. Essa decisão é muito pronta. Na primeira dificuldade, posicionou a alavanca, sentiu resistência, já passa para a remoção da impacção, né? Que seria a primeira da hierarquia, a ostectomia, e depois então a odontosecção, né, para complementar. Outra pergunta aqui do Luiz.
Quando o dente fratura no ápice e o paciente começa a ficar tenso, como manter o controle da situação? Cara, excelente pergunta. Provavelmente você já viveu isso, eu já vivi isso, muitos colegas aqui já vão ter vivido coisas similares. O paciente, ele é muito mais atento ao que a gente está fazendo do que a gente imagina, né? A não ser que você esteja trabalhando com um grau de sedação bastante profunda, o paciente está ligado em todo comentário, ele está ligado no teu olhar, né, nos teus gestos, na forma como você maneja os instrumentais, né? Ele até percebe se você está tremendo ou não. Então, a partir do momento que você está tenso, para que aquela raiz, com dúvida se ela vai sair, ou estressado, ou você tenta usar um instrumental, não dá certo, você solta ele com violência na mesa e suspira, esse paciente ele vai ficar nervoso também. E aí, oh Deus nos acuda, começa, né? Então ele fica nervoso, você está nervoso, ele começa a não colaborar com o procedimento, porque ele fica cansado, ele fica com medo. Então é aquele paciente que fica mais arredio, você vai afastar, ele já dá uma esquivada, ele perdeu a confiança em você. Provavelmente já não confia mais em você. Ele está fazendo alguma oração ali, está torcendo para que aquilo ali termine logo, né? E a situação ali já fica bem desagradável e você também, então tudo isso piora. Então, naturalidade. Fingir naturalidade, né? Igual os pinguinzinhos do Madagascar lá, sorri e acene. Você precisa, por mais que você esteja muito nervoso, aquilo ali precisa parecer a coisa mais natural do mundo, né? Aquela extração muito difícil que nem você sabe se vai conseguir fazer ou não, tem que ser como se fosse mais uma terça-feira na tua rotina. É difícil? É difícil, porque você é um ser humano que está ali diante de uma dificuldade, mas tem que lembrar que o profissionalismo ele precisa exceder isso. Então esse controle emocional é uma característica dos bons cirurgiões, né, que precisam ter para que você não transfira isso para o teu paciente, não dificulte ainda mais a tua vida, né, é para o bem de todo, para o bem geral, tanto do paciente quanto do teu. Então você precisa realmente manter a calma. Por isso que às vezes você deixar um pouquinho de lado e você se puxar um tempo para se acalmar é bom. Você não precisa, fraturou a raiz, eu já correr lá e tirar ela rapidinho, não. Bota uma gaze, descansa um pouquinho aqui, querido, só vou ajeitar uma coisinha aqui na mesa, vai pro cantinho, dá uma respirada, reflete, pensa, vê o que você tem de instrumental à disposição, raciocina, né, e volta pro procedimento com a cabeça mais leve, mais fresca. Perfeito, excelente pergunta. Já vivi isso aí, né, provavelmente você já viveu, espero que tenha acontecido tudo bem. Já aconteceu de anestesiar errado e precisar repetir durante o ato? O que faz para não perder o controle do campo? Provavelmente essa pergunta deve ser sentido campo estéreo. Se você estiver online aqui, Rafael, você pode repetir sua pergunta porque eu não entendi, desculpa. Como lidar quando o paciente sente dor mesmo com a anestesia aparentemente bem feita? Olha, você precisa certificar que a anestesia está bem feita mesmo. Então existem alguns testes. Por exemplo, vou usar o exemplo do alveolar inferior, que é onde mais tem problemas com anestesia. O teste do alveolar inferior é se o paciente está sentindo o lábio dormente. Então você certifica, você faz manobra de palpação. Geralmente o paciente ele vai relatar. Você vai falar assim, está totalmente dormente. Ele vai ter uma noção ali, né? Você vai fazer compressão, vai ver. Se o paciente está sentindo zero no lábio, provavelmente é uma anestesia que está efetiva. E aí o paciente está sentindo uma pressão, está com ansiedade. Aí é manejo o controle de ansiedade. É conversar com o paciente, explicar que a anestesia ela não tira totalmente todos os efeitos de sensação, né, de estar num procedimento, mas você, com bastante cautela, manejo, parcimônia, evitar grandes compressões. Então, pegar aquela alavanca e fazer uma pressão muito grande, não, alivia, remove as impacções, faz com que a extração seja uma experiência mais agradável para o paciente, né? Sem manobras intempestivas, sem grandes pressões ali no rebordo alveolar, que podem gerar desconforto. E mesmo o paciente anestesiado, ele está com aquela sensação de desconforto. Outra pergunta, essa pergunta está aqui no chat, da Lana. Oi, Lana. Prof, quais são os motivos de um canino não erupcionar e ficar impactado? Boa pergunta, Lana.
E qual a conduta mais adequada nesses casos? Os caninos impactados, geralmente eles não... os motivos, né, etiológicos do problema está na falta de espaço. Eventualmente ali no falta de crescimento de rebordo dental-alveolar, né, fez com que no momento oportuno, que seria da erupção desses dentes, a gente não tenha aquele espaço necessário para que esses caninos tenham a erupção adequada. Por isso algumas manobras ortodônticas podem guiar, né, e criar esse espaço previamente, principalmente quando a gente está falando de ortopedia funcional dos maxilares. Mas beleza, digamos que a gente não conseguiu prevenir essa situação e o canino ele se manteve impactado mesmo assim. Outro motivo também seria a posição do germe, né? Às vezes o germe ele forma e se desloca já no período embrionário para uma região de difícil acesso, de uma região longe, distante, né, da natural dele, ele acaba ficando impactado. A conduta minha preferida, favorita, que disparado, é o tracionamento cirúrgico. Em parceria com o ortodontista, é feito um planejamento a respeito da possibilidade desse dente ser trazido para a posição adequada através de forças ortodônticas. Né? Se é possível, se isso é viável, a gente realiza um acesso cirúrgico, onde a gente faz uma incisão, um descolamento, uma remoção óssea, se necessário, para chegar na coroa desse dente e fazer a colagem de um dispositivo ortodôntico que vai ter uma comunicação com a cavidade bucal, uma possibilidade de ser ancorado num aparato ortodôntico que vai realizar mecânicas de tracionamento desse dente e trazer esse dente para a arcada em posição. Né? Eu acredito que seja a melhor solução quando possível. Em umas situações, algumas mais raras, não é possível devido à inviabilidade dessa manobra e aí a gente passa a fazer o procedimento de extração desses dentes. É uma pena muito grande, afinal de contas, a partir do momento que eles são extraídos, a gente não vai ter mais a possibilidade de contar com esse dente que é tão fundamental, né? Principalmente quando a gente está falando sobre oclusão, sobre estabilidade de funcional, né? da função mastigatória. A gente pode ter algumas soluções ali, ou trazer o pré-molar para a região, fazer uma reanatomização, trabalhar aí com um pré-molar mimetizando um canino, ou então manter aquele espaço para instalação futura de um implante. São opções, mas nenhuma delas é tão boa quanto o canino em posição. Então, eu sempre que possível gosto de fazer a colagem ortodôntica para que o ortodontista colega faça o tracionamento desse dente. Muito obrigado pela pergunta, muito boa pergunta. Né? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. O senhor já operou sem assistente, né, sem auxiliar? Como sobreviveu? Olha, se eu falasse que não, estaria mentindo. Embora eu ache que é a coisa mais contraindicada o cirurgião dentista operar sozinho, sem um auxiliar. Primeiro porque quebra a cadeia séptica, né? Você não consegue manter o campo 100% asséptico se você não tem auxiliar para te alcançar as coisas, para fazer o manejo ali. Você tem que pegar em tudo, né? Você vira um polvo. E sim, eu sobrevivi porque era um caso mais simples, né? Era uma extração em uma unidade de saúde, num dia que eu estava sem assistente. O paciente estava com dor, eu estava lá, o assistente não estava, mas eu não ia negar atendimento de forma alguma. Então, me virei, né? Montei tudo, cuidei da cadeia séptica o melhor possível, deixei tudo na minha mão. O paciente chegou, preparei, fiz anestesia, fiz a extração, a sutura, me virei ali afastando eu mesmo, aspirando eu mesmo, demorei um pouco mais, mas consegui resolver. Mas jamais faria uma cirurgia complexa sem auxiliar. Isso é fundamental, assim, tenham isso em mente, porque pode ser que você tenha problemas grandes se vocês estiverem sozinhos. Então, é muito recomendado que você tenha sempre um auxiliar. Essa é boa. O senhor já teve aquele momento de pensar por que eu aceitei fazer essa cirurgia? Aqueles casos. Olha, eu acho que sempre tem alguma... Por isso que é importante você sempre operar casos que realmente precisa mesmo, sabe? Você não fazer cirurgias por fazer, assim. Eu já tive um caso, uma situação, que eu não era o dentista responsável pelo caso, né? Eu fui delegado na função.
era uma paciente mais experiente, uma paciente já na fase dos 50 e poucos anos, que era para fazer extração de um siso. Né? A idade do paciente, como a gente viu nas outras lives, ela importa muito. Então, o índice de complicações em pacientes mais experientes é muito maior do que pacientes jovens. Então, essa paciente ela passou por uma cirurgia de extração de siso em que correu tudo bem, né? O colega pediu para extrair o siso, eu olhei e falei, tudo bem. Imaginei que ia ajudar no tratamento em geral dele. E na prática ela teve uma complicação pós-operatória, uma infecção de seio, gerou um monte de complicação que fez eu pensar, por que a gente extraiu esse siso? Né? Eu não precisava ter extraído, né? O colega tinha alguma dúvida em relação a alguma restauração futura, enfim, né? Mas só reforçando que a gente sempre extrai sisos, faz cirurgias de pacientes que realmente a gente acredita fielmente que vai beneficiar ele, porque complicações podem acontecer. É mais nesse sentido o recado. Né? E nossa, gente, eu não esperava tanta pergunta, não. Obrigado mesmo por colaborarem com a nossa live, né? Porque realmente isso instiga a curiosidade de vocês, instiga o quanto a gente está à procura de conhecimento, a gente está à procura de melhorar. E essa live é para vocês, dentistas, profissionais da odontologia, que querem melhorar, que querem buscar esse tipo de atividade. E a gente deixa esse recado para vocês que estão acompanhando a gente, estão acompanhando o nosso trabalho. Semanalmente estamos reunidos aqui, na quarta de manhã. Exceto semana passada a gente teve um pequeno problema logístico. Para discutir cirurgia bucal, para dividir casos, para compartilhar nossas experiências, né, e trazer melhorias para o dia a dia dos colegas, para o dia a dia dos acadêmicos de odontologia que estão aí iniciando, né, sua rotina, seu raciocínio a respeito das práticas de cirurgias orais, terceiros molares, cirurgias bucais das mais diversas. Eu sou Charles Howen, sou cirurgião bucomaxilofacial, trabalho com cirurgia bucal há mais de 10 anos e trago essa experiência para vocês aí dos meus erros, dos meus acertos, que possa vir em prol de ajudar a construção profissional de vocês. Um grande abraço, meus queridos. Muito, muito obrigado a toda a participação. Obrigado a quem mandou pergunta. Obrigado a quem se manteve aqui na live. A presença de vocês é muito importante, muito valiosa pra gente. Tá bom? Nos vemos semana que vem no próximo Café com Cirurgia.